O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo para você a minha casa na árvore, o esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados. Então, por favor, entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore. Esse, um mês especial aí em junho, foi o mês do orgulho LGBTQIA+, e agora a gente já tá em julho, mas tem um episódio para fechar esse mês, e a gente falou nesse mês que a gente passou sobre terminologias LGBTQIA+, aliás, LGBTQICA+, eu já esqueci, mas é mais ou menos isso. Depois a gente teve um episódio com uma lésbica e um gay falando sobre homossexualidade preta. Depois, no último episódio, a gente falou sobre transição de gênero, identidade de gênero, enfim, transexualidade. Estão todos muito legais, então se você quiser, volte aí para poder ouvir. E hoje a gente vai para o mercado de trabalho, porque os LGBTs também trabalham. A gente vai falar sobre empresas que têm grupo de afinidade, de empresas que só lembram da gente no mês de junho, esquecem da gente no resto do ano, e vamos falar sobre empreendedores. E para falar sobre esse tema, principalmente sobre esse último tópico de empreendedorismo LGBTQIA+, eu vou chamar um amigo meu, que é o Florian. Tudo bom, Florian? Oi, Rafa, tudo certo aí com você? Tudo ótimo. Florian Paysan, vindo do francês, mas na verdade a gente fala aqui o Florian Paysan, né? Isso mesmo. Pode me chamar de camponês ou de caipira também, que é o significado da palavra. Ele estava explicando que o nome dele Explica aí você, vai, conta aí a história. Bom, eu sou francês, né? E o meu sobrenome é Paysan, ou em francês paysan, é um termo antigo para falar dos camponeses, dos agricultores. Então, tava contando pro Rafa que eu sofri bastante bullying na infância por causa disso. É uma pobre camponesa que foi no bosque buscar lenha. Você não sabe nem o que é isso, né? Porque é do Chapolin. Não, eu pensava que você estava falando da Maria Chiquinha. E olha que engraçado, tem duas coisas, né? A gente já conversou sobre isso. Você não gosta de ser apresentado como o francês. A primeira coisa que a gente falou de você foi justamente isso. Uhum. Esse nome te deu bullying na escola. O que a gente falou? A primeira coisa sobre isso. Então começamos bem, né? Nossa, momento de crise aí, você acabou comigo. Ainda bem tem terapia semana que vem. Amigo é pra essas coisas, amigo. Então vamos acostumar aí. Mas enfim, se apresente, fala o que você faz da vida, conta um pouquinho do seu rolê. Sim, claro. Então, eu sou Florian, tenho 31 anos, me chamo de camponês e a vida me fez com que eu me formei em agronomia, né? Então, eu continuei, eu peguei essa palavra no pé da letra. Olha aí, não foi à toa, então. Não, né? Deus tem seus jeitos, as suas maneiras engraçadas. Então, desde 2012 eu estou no Brasil e a partir de 2013 eu me dediquei ao que eu queria mesmo trabalhar, que era a base da pirâmide econômica, né? Então, populações de baixa renda. E então, desde então, eu trabalho numa organização que capacita empreendedores de baixa renda para eles se empoderarem, para eles poderem se potencializar e gerar mais renda a partir da sua atividade. Isso é o meu trabalho desde 2013, lá na organização, que é uma organização social. Eu foco muito na avaliação de impacto também. Então, eu leio muitos estudos, eu avalio os resultados dos nossos projetos também. Daí, mais recentemente, porque aí a gente vai poder tratar desse assunto também, né, no podcast, eu sou gay da equipe, né, então... Você é gay? Ups, não, queria dizer... Gente, vamos parar o episódio assim, por aqui, então, deixa... Foi uma fase só, foi rapidinho. Mas é só uma gripezinha, amigo, isso passa. É só uma gripezinha, é um vírus. Mas é isso, então eu sou gay da equipe, mas também eu me interesso nesse assunto, né? Então, mais recentemente a gente teve atividades para falar sobre empreendedorismo LGBT, então li bastante artigos, conversei. Hoje mesmo é legal ter feito esse podcast hoje porque eu moderei um painel sobre o assunto também. Hoje também, Rafa, você não sabe provavelmente, mas hoje o município de São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, lançou a terceira edição do seu selo de Direitos Humanos e Diversidade, que recompensa, que premia empresas e organizações que justamente levantam a bandeira da diversidade dentro das suas organizações. Legal. Então, hoje que foi lançado esse selo, a terceira edição dele, né? Então, eu assisti um pouco do webinário que eles fizeram e justamente hoje, né, a gente está falando sobre diversidade no trabalho, então achei bem legal essa coincidência. É
bem propício, né? Gostei da sincronicidade desses momentos aí. Sim. E deixa eu falar uma coisa, você chegou aqui então no Brasil em 2012, e aí sem fazer nenhuma relação com a sua origem camponesa, era tudo mato quando você chegou, né? Não. Não, tô brincando. Eu queria falar da questão LGBT, né? Porque em 2012, realmente era meio que isso, tudo mato, porque assim, era pouco trabalhada essa questão LGBT. Quando a gente fala de mercado de trabalho, aqui o Brasil ainda estava muito engatinhando nesse assunto, né? Ainda era uma coisa bem, sei lá, rudimentar até, né? Essa questão eu tenho o meu próprio processo pessoal, né? Então, eu tenho uma grande questão que, por exemplo, eu comecei a viver a minha orientação sexual e sexualidade, mas aqui no Brasil. Antes, eu era um pouco mais santinho, né? O romântico que queria namorar e Gente, tal. não lembro de você assim, não. Ah, vai. Mas eu na França é isso, não, apesar de ter saído em baladas e tal, e mais jovem também, essa preocupação social não era tão forte. Uhum. Então foi quando eu vim para o Brasil e aí quando eu comecei a trabalhar com a base da pirâmide e outras questões sociais que realmente eu comecei a olhar. Então eu não vou poder dizer como que evoluiu desde 2012, né? Mas enfim, eu acho que é um tema que nem outras questões sociais, é o feminismo, a luta antirracial, principalmente esse mês, né? Elas foram ganhando muita pauta na mídia, na sociedade. Eu estava escutando esses dias também que isso, o próprio discurso mudou, né? Então, antes não se falava, por exemplo, de racismo estrutural. Uhum. E acho que em breve talvez a gente vai poder falar de heteronormatividade, que é um termo que a gente conhece. Você já citou até com a Thelma e o Samuel no outro podcast, mas ainda não é uma conversa de sociedade que a gente vê de fato héteros criticando a própria heteronormatividade da sociedade. Então, as coisas vão evoluindo e bastante rápido, né? Sim, exatamente. Até você comentou dessa questão do mês, né? Desse último mês que teve essa questão racial bastante forte por conta do que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Isso desencadeou, né? Repercussão no mundo inteiro. Mas esse foi um mês também especial para a comunidade LGBT, por se tratar, né, do mês do orgulho, que normalmente já se comemora. Mas é nesse mês que muitas empresas lembram que a gente existe. Sim. Né? Que a gente muitas vezes fala do pink money, né? Que quando as empresas querem o nosso dinheiro, pink money é usado para falar do nosso dinheiro, do dinheiro da comunidade LGBT, do poder aquisitivo, poder de girar essa economia, mas também a gente, nesse termo, acaba englobando aquelas empresas que não trabalham de fato a diversidade, não têm atitudes, às vezes, muito inclusivas, mas acabam, né, mudando ali o seu avatar no mês de junho para ser hype, para ser legalzão e colocar o arco-íris e usar dessa causa em benefício próprio, né? Como que a gente sabe se uma empresa está realmente fazendo certo, se elas são realmente comprometidas ou se é só falação? Então, quando a gente fala sobre LGBT e mercado, capitalismo em si, a gente está falando numa ponta do iceberg, né? Numa relação comercial, quando a gente vê as empresas lembrando das causas, não só LGBT, mas como racial também, né? Porque teve o lance de não é só uma hashtag, né? Não é só um filtro na foto de perfil que precisa acontecer. A gente está falando da relação da empresa com o seu consumidor, né? Da marca, da imagem que ela quer expor. E isso pode ser muito criticado a partir do momento que usam uma aparência, uma imagem, uma fala, né, de o apoio à sua causa, mas a intenção por trás disso, ela não é coerente, ela não tem uma base robusta de fato de inclusão, né? Vai se limitar justamente ao que a gente vê essa ponta do iceberg do comercial. Daqui para fora eu falo, mas e daqui para dentro? Uhum. Então a gente tem alguns exemplos sim de empresas que se preocupam de fato, que começaram a mudar isso porque elas entenderam que a mudança precisa acontecer dentro antes de acontecer fora, e também porque as empresas são feitas de pessoas. Então, dentro delas, principalmente as grandes, você vai encontrar lésbicas, gays, bissexuais. A letra T, por exemplo, da sigla, travestis e transexuais, aí já vai ser um problema. Mas a gente vê, então, que essas outras letras, elas acontecem, existem dentro das empresas e podem cobrar, né, as suas lideranças justamente de uma política um pouco mais afirmativa e inclusiva. Isso conversando com profissionais mesmo que trabalham com essa imagem de marca, que são eles mesmos LGBT. Passei a
por exemplo, ela, além de aparentar, né, uma imagem, um filtro, desenvolveu uma linha de produto. Já é um passo à frente, mas ainda não é inclusão, né? Tipo, é legal fazer uma bandeira arco-íris na sua camiseta no mês da parada da diversidade, e depois... Até porque a gente teve a Renner aí com aquele caso de homofobia dentro da loja, que a segurança não fez nada, e eles estão com a coleção LGBT, né? Então tem que ser um treinamento para todo mundo, né? Sim, daí você vê que não é uma ação afirmativa ou de inclusão, porque ela não permeia a cultura inteira, ela permeia só um setor específico comercial que vai lucrar em cima disso, né? Mas aí a empresa que nem a C&A, ou mais recentemente, ano passado, aqui no Brasil, a Burger King, lançaram vagas específicas, por exemplo, para travestis e transexuais. Então já começaram a buscar de maneira ativa pessoas que se encaixavam nessas letras da sigla LGBT. E outra ação que é muito comum, e aí você tem um pouco de experiência já nesse assunto, é a criação interna, né, dentro dessas empresas de comitês da diversidade, que vão olhar para várias questões sociais, não só a questão LGBT, então muitas vezes a gênero, né, então se certificar que mulheres ocupam também cargos de diretoria, de liderança, pessoas negras ocupam também esses espaços, que estejam representados em vários ambientes e de tomada de decisão principalmente, e LGBT é a mesma coisa, e aí cada causa, entre aspas, cada público vai ter as suas também necessidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, de travestis e transexuais, a empresa ela vai ter que se adaptar a certas questões de seguro-saúde, de nome social, de talvez todo um treinamento da equipe também para a questão, vou ir para coisas bem básicas que para a gente pode ser um pouco mais resolvidas, mas né, num contexto de pessoas que não estão acostumadas é mais problemático. Então, a questão do banheiro. Se é legal você empregar uma travesti, uma mulher trans, um homem trans, mas se aí a equipe barra na questão do banheiro por preconceitos puros, né? Aí vai gerar um desconforto, vai gerar um problema que não é legal. É que aí entra justamente na parte que não é só diversidade, né? Diversidade e inclusão, né? Por isso que os comitês estão trazendo esse nome junto, né? Deixou de ser só os comitês de diversidade para ser diversidade e inclusão. Sim. Eu, como público final, eu ainda conheço um pouco, porque, enfim, acabo conhecendo muita gente do meio e tal. Mas para público geral, como que a gente sabe se uma empresa está sendo só usando a causa ou se ela realmente está comprometida? A gente tem meios de saber isso? Tem uma questão do consumo consciente, então dá trabalho. Então, assim, fácil de, eu vou ter um selo que até poderia existir um selo, né? Existe em agricultura, né? Eu que sou no final do Olha dia o tema recorrente. a gente tem selos de traçabilidade da qualidade da comida, né? Que sejam vegetais ou animais, para dizer que é um produto orgânico, por exemplo. Então, você pode desenvolver toda uma cadeia que dá um selo para dizer, não, esse produtor respeita as regras. Então, aqui Mas pode é mais ser... subjetivo, né, nesse caso? Mais ou menos, porque se lista uma série de critérios e de indicadores, e daí tem uma instância maior. Então, por exemplo, eu falei aqui do selo dos direitos humanos e da diversidade da secretaria que cuida dessa pasta dos direitos humanos no município de São Paulo. Esse selo, eu não conheço ele no detalhe, me deu um pouco a impressão que é um prêmio, então é para poucas organizações, mas poderia ter toda uma cadeia que não certifique que essa empresa respeita regras de inclusão da diversidade, porque ela está dentro de uma lista de 10 critérios, está com 9 ou 8 preenchidos, sabe? Entendi. Isso seria possível, mas na ausência desse selo, né, como que a gente faz? Então a gente busca, a gente tem que vasculhar as redes sociais dessa empresa, a gente tem que ver quais produtos fazem, qual tipo de comunicação fazem, se teve polêmica, então é um trabalho. Quem trabalha com isso, e aí vou citar alguns exemplos de organizações sociais que trabalham com inserção no mercado do trabalho de pessoas trans e travestis, principalmente, mas não só, também elas cuidam das outras letras. Temos a Capacity Trans, a Transempregos, elas fazem conversa com setores, né? Então, como cliente, a gente não liga para o diretor, por exemplo, de marca deles, dizendo, querido, tudo bem? Então, queria saber quantos gays tem na sua empresa. Mas elas fazem isso. Então, seguindo um pouco desses canais delas, também, geralmente a gente consegue ver quem são os apoiadores, né? Tipo a Unilever, C&A, elas vão divulgar essas marcas, né? A Transempregos é em São Paulo e a Capacitrans é no Rio, não é isso? Isso. Cada cidade vai ter a sua iniciativa, não tem uma que seja nacional, que eu saiba. Voltando, né? Então, para os comitês, para quem não tem tanto conhecimento, acho que todo mundo meio que sabe disso, mas enfim, empresas grandes principalmente, que são as multinacionais, ou empresas
empresas maiores, elas costumam ter grupos de afinidade dentro das empresas. E aí são grupos de afinidades desde dos mais simples até os grupos minorizados, como o LGBT, como o de raça, como o de pessoas com deficiência, de gênero, enfim. Existe algum caminho das pedras para se formar esses grupos? Eu trabalho aqui numa empresa que eu não tenho grupo de LGBT, por exemplo, um grupo de diversidade. Qual é o melhor jeito que eu tenho para criar esse grupo, para instaurar esse grupo dentro da empresa? É começar de baixo junto com outras pessoas ou é tentar de alguma forma chegar de cima para baixo para vir da presidência, enfim, como que é o melhor caminho, você sabe? Então, eu não tenho um caminho certo para compartilhar com vocês. Com certeza a diretoria e a liderança tem que ser envolvida, porque para falar de inclusão real precisa reestruturar uma parte da empresa. Então, por exemplo, a gente descobre que não tem nenhuma pessoa LGBT ou nenhuma pessoa negra na diretoria, na liderança. E aí, a gente precisa fazer subir essas pessoas, então vai ter que acontecer umas mudanças. E também, principalmente porque são eles que vão tomar a decisão, então eles têm que comprar esse discurso. Uma grande crítica que acontece com comitês da diversidade é justamente ficar no reforço do pink money, né? Então é um comitê da diversidade, por exemplo, que vai pensar só em aparecer na parada LGBT. É um comitê que vai só fazer mídia, vai fazer umas coisas assim que não são de inclusão. E muito importante é a diretoria, a liderança comprar esse discurso. Então, em algum momento tem que envolver. Agora, se é depois ou antes o movimento interno, mas na base dos funcionários, eu não vou saber te dizer. E acredito que seja uma coisa que vai depender dos casos. Vai depender justamente do perfil da empresa, do tamanho dela, do setor. Eu, talvez por esse conceito meu, vou acreditar que talvez a moda e o setor da arte seja um pouco mais aberto do que o setor da construção civil. Pegando realmente nos clichês, assim. Outra coisa que faz parte do processo, mas não necessariamente uma etapa antes ou depois, é aceitar que a gente vai levar tapa na cara. Sim. Vai doer, vai deixar confortável. Por exemplo, a gente faz um comitê da diversidade e se não vai conseguir representar todas as diversidades do ser humano num grupo limitado de pessoas, né? Então, de repente, não vai ter pessoas com deficiência, não vai ter pessoas gordas, por exemplo, não vai ter pessoas LGBT até, ou negras, enfim. Você vai começar num lugar onde toda a diversidade não vai ser representada e a gente tem que ter essa humildade de aceitar que a gente vai errar, né? Então, pode ser que eu vou cometer alguns erros, vão me julgar, vão me dar tapas na cara, mas é isso, eu tô aqui para aprender e para crescer, não para aceitar de primeira. Mas a gente também, como comitê, dá um tapa na cara no resto da empresa para trazer essa mudança e eu acho que toda mudança começa de algum lugar, né? Então a gente não vai começar com tudo a plenos pulmões, com todas as diversidades inclusas e tal. Na empresa que eu trabalho, quando eu entrei lá, eu falei, é uma empresa grande, é uma empresa multinacional e eu nunca tinha ouvido falar nada de diversidade na empresa, mas quando eu entrei, a primeira coisa que eu notei foi que 90% da liderança era mulher. Acho que tem um homem que entrou depois, o resto é tudo mulher, que eu já achei bem legal. Quando eu entrei, eu falei, eu queria iniciar um comitê de diversidade aqui. Se não tiver, eu vou sondando, vou entendendo como é que funciona aqui, daqui a pouco eu vou colocar o arco-íris pra rodar. É uma empresa maravilhosa, eu tô realmente curtindo trabalhar lá. E aí eles, logo nas primeiras reuniões, falaram, olha, vai ter um grupo de diversidade, vai começar assim, ele já existiu no passado, mas não caminhou, a gente quer retomar, quem tiver interesse, só falar com tal pessoa. Aí eu falei, opa, tamo aí. E o grupo aconteceu um pouco isso, a gente tem algumas diversidades representadas lá dentro, a gente tem gay, a gente tem bissexual, a gente tem uma pessoa gorda, a gente tem pessoas pretas, a gente tem héteros também participando do comitê, que eu acho que é importante ter essa presença de aliados, né? Mas a gente já ouviu também essas críticas internas de dizer, mas vocês não representam todo mundo. Então existe mesmo esse processo, né? E aí, pensando nisso que você falou e que a gente tá comentando, de você começou e tem um processo realmente, assim, uma história até você realmente ter um pouco mais de diversidade e poder ter mais história pra contar, quem começou isso meio que agora, né? Ainda tá nesse caminho. Tem espaço pra essa pessoa divulgar que ela tá nesse caminho de ser mais inclusiva? Ou se a empresa divulgar isso logo no começo, vamos supor, tô aprendendo, tô querendo saber, mas quero mostrar pro mercado que eu tô atento pra se
ocorrerem oportunidades eu estar ligado e as pessoas lembrarem que eu existo para tornar a minha empresa mais diversa. Mas isso também pode ser visto como você tá anunciando aí que tem uma baita diversidade e não tem. Existe um limiar aí, né? Tem que tomar cuidado. Sim, é bem legal que você trouxe isso, porque para mim tem essa interface, esse limite entre o pink money, né, e a intenção real de inclusão, né? Então, o que é comercial e marketing e o que é uma vontade real de impactar positivamente. Então, é uma pergunta que eu faço sempre no trabalho e daí sou eu, Florian, como pessoa, como indivíduo que tenho esse questionamento sempre. Por que você quer essa referência, né? Por que você quer mostrar isso para o outro? Se você acredita que isso é o melhor para a sociedade, para sua empresa e para as pessoas, logo é só fazer, não precisa mostrar. Os atos vão falar mais do que as próprias falas. Você estava perguntando do Caminho das Pedras, tem 3 pontos, por exemplo, que o Celo dos Direitos Humanos e Diversidade trouxe, que acho que são bem representativos. A sua relação com parceiros e fornecedores. Então, se você trabalha com fornecedores, por exemplo, pegando a cadeia da moda, a gente sabe que tem um grande problema de formas de trabalho análogas à escravidão. Então, se você trabalha com esse tipo de parceiro, de fornecedor, já é um problema, né? Essa seleção é um ponto. O segundo ponto é dentro da própria organização, como que acontece essa representatividade. E o terceiro ponto daí é trabalhar com justamente a sociedade, conscientizar o próprio consumidor e nesse sentido, não é eu vou mostrar que eu sou uma pessoa legal, uma organização legal, uma empresa legal, que eu faço o bem. Sim. Eu faço o bem porque eu acredito nele e ponto, sabe? E daí o resto vai aparecendo. Então, é legal daí aproveitar das datas mesmo para comemorar, para mostrar as boas práticas. Como eu te falei, sou eu com os meus critérios mais exigentes de... Não, se quer trabalhar com o social, trabalha com o social. Não precisa gritar para todo mundo. Mas não era tanto nesse sentido que eu tava dizendo, era mais assim, vamos supor, a gente lá na empresa, por exemplo, a gente ainda não tem nenhuma pessoa trans trabalhando. Sim. Dentro da minha parte LGBT ali dentro do comitê, esse é um dos meus desafios que eu me coloquei, uma das minhas metas que eu quero trazer pessoas trans pra lá. E não só eu, mas né, em todo o comitê concorda 100% com isso. Mas a gente tem 2 pontos aí, a gente pode se associar com algumas afiliações, fórum de empresas LGBT, enfim, com esse tipo de parceiro, de player no mercado, para abrir espaço para dizer assim, olha, estamos abertos para ter pessoas trans aqui, por exemplo. É nesse sentido de comunicação mais com o mercado e com possíveis e potenciais colaboradores, mais do que dizer, olha, nós somos friendly e tem um arco-íris, entendeu? Eu acho que é possível você trabalhar com outras organizações, né, como citei, a Transempregos, Capacitrans, para questões raciais existem também, para a questão racial, né, de negros e indígenas. Trabalhar com essas organizações que têm à disposição, no caso da contratação, né, todo um público que justamente se encaixa nesse perfil quando se busca uma ação afirmativa de valorizar e incluir cada vez mais diversidade dentro da empresa, que fica mais focado do que soltar uma vaga, poder gerar polêmica justamente porque é uma vaga para uma pessoa LGBT. Aí, ai meu Deus, lá o gaysista que tá voltando. Por isso que eu falo muito que depende da realidade de cada organização e dos seus processos, né? Um processo de contratação é geralmente uma coisa bem burocrática, tem realmente um procedimento ABC e não foge muito disso. Então, vai depender muito da realidade. Eu acho que trabalhar com essas organizações, além de dar luz para essas organizações também, e daí potencializar o seu próprio impacto, ajudar a focar essa ação. Então, é isso. Uma coisa só para complementar essa questão, depende das organizações, das suas realidades. Eu trabalho numa organização hoje que tem mais ou menos 20 pessoas. Então, ter um comitê para isso, logo vai se tornar metade da organização está dentro do comitê, né? Aqui, mas se levar então, não, a pauta vai ter que ser puxada de repente pela liderança e vai ter que permear justamente nessas diferentes áreas. E aí vai ser mais fácil, por ser pequena também, se quer contratar, vai rolar mais, preciso de indicação. Então, gente, nem conversem com os seus amigos e tal, para ver se tem uma pessoa ali disponível. Quando a gente pensa numa empresa grande que quer compartilhar de alguma forma os seus aprendizados, mesmo que eles ainda não sejam completos, né? Mesmo pensando numa empresa que ainda não... Eu nem sei se a gente vai estar sempre 100% diverso, mas não está num estágio tão avançado, está no estágio inicial ali de diversidade. Mas não é legal essa empresa de alguma forma compartilhar a sua experiência com empresas que estão ainda mais atrás? E aí é que entra essa dúvida se
tipo, você tá falando e me cagando regra aqui e você nem é tão diverso assim. Isso é uma grande questão que tem a ver com essa intenção e a coerência que a gente estava falando mais cedo, né? Não basta você mudar a foto do seu perfil colocando uma bandeira LGBT se dentro de casa você não faz o seu trabalho. Tem que ver, porque eu acredito muito na questão de que a gente sempre tem coisas para aprender, então sempre vai ter pessoas na nossa frente e sempre vai ter pessoas atrás também, né? Esse grau de maturidade da diversidade como outros assuntos. Eu acho que depende muito da sua postura. Se você se posicionar como justamente lacrei, eu vou te ensinar o jeito certo, aí pode ter certeza que tem alguém que está fazendo mais do que você, pode cair em cima de você, ou que você não faz tudo perfeito e alguém vai achar um defeito, uma crítica muitas vezes construtiva, baseada em coisas que muitas vezes são verdadeiras. Então, essa postura meio arrogante, né, geralmente ela não dá certo. Agora, compartilhando que você está fazendo uma política interna, você está repensando, reestruturando, em termos de conversa, aí eu acho que é muito saudável, porque você pode justamente trocar com outros nesse papel mesmo de conversa, de troca e aprendizado compartilhado. Não vou ensinar a ninguém, mas eu vou compartilhar essas ações e eu também preciso receber informações para saber o que eu posso melhorar, questões que eu não sabia, por exemplo, nossa, seguro-saúde para as letras T de diversidade, nunca imaginei, e, nossa, faz tudo sentido, então bora lá. E por isso que acho que o papel do comitê, né, nesse Caminho das Pedras, um dos passos é justamente fazer permear essa conversa dentro da organização. Não só ser reduzido ao comitê, mas envolver de alguma maneira um maior número de pessoas. Sim. E quando a gente fala de diversidade, isso é um ponto que acho bem relevante quando a gente fala de luta antirracista e também de, antigamente, a letra S, né, e agora a letra A de aliados. Diversidade não quer dizer excluir o outro também. Então, é bem importante envolver, e respeitando as proporções, né, as devidas proporções também, homem cis, branco, heterossexual, por exemplo, porque se a gente exclui ele, então a gente não está respeitando a diversidade, a gente está criando outro tipo de discriminação. E daí sou eu falando, né, não tenho uma pesquisa, um estudo falando isso, mas eu acho que é uma maneira que, né, da mesma forma que um branco falando para outro branco de racismo pode ser mais recebida, um heterossexual falando para outro heterossexual sobre LGBT pode ser melhor recebido. Então envolver também essa galera dentro do comitê vai ajudar essa pessoa a ser empoderada, a ter os argumentos para convencer os outros e não ser só, vou dar aquela cenoura pro grupo das bichas ali que vai ficar feliz com isso. Mas acho que aí, se a gente não envolver ela, não é que vai ter um outro tipo de discriminação. Acho que não é esse caso, mas é o caso de você envolver a pessoa que tá num espaço de privilégio e que vai usar desses privilégios justamente para dar mais voz a quem tem menos, né? Sim, por isso que eu falo de equilibrar as proporções, porque é justamente esse lugar de fala ou da voz que tem que... Você não pode repetir a estrutura né, de discriminação que é dentro do próprio grupo de diversidade. É mais uma questão de que justamente é outro olhar. Então, é nessa conversa, nessa troca que a gente consegue entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu sou gay, eu consigo me ver gay porque o outro é heterossexual na minha frente. Então, preciso entender essa relação. Eu sou branco, então eu estou do lado do opressor na questão racial, mas eu tenho que entender como que o racismo está me afetando também, né? O tal da branquitude, que é uma palavra que está vindo cada vez mais forte, que não, a reação racista, ela é uma relação, justamente, uma construção entre dois lados. Sou homem, o machismo também me impacta como homem, né? Eu não posso chorar, não posso compartilhar emoções, eu tenho que prover dinheiro para a família. Além da opressão, né, da mulher, que eu quero melhorar essa relação com a mulher, tem também um sofrimento que eu posso estar sentindo sem saber, porque se trata muito, e tem muitos estudos e muitos depoimentos do lado da mulher, nesse caso, e daí o homem se sente excluído, vai se sentir mais injusto, como assim, vai entrar em conflito, mas de repente também escutar esse lado, não de justificação, não de dar voz nesse sentido de se vai justificar e defender as suas posturas de opressão, né? Mas e aí? O que é ser homem? A gente faz essa pergunta, o que é ser heterossexual? Me conta. O que é ser branco? É muito difícil. Não só é muito difícil, mas aí você percebe, por exemplo,
exemplo, essa questão ela veio na organização na qual eu trabalho, e aí, o que é ser branco nessa organização? Eu pensava que isso, as pessoas, primeiro foi uma super provocação, porque você pensa, nossa, mas branco é uma raça também, né? Então, nossa, mas heterossexualidade... Um pouco a pergunta de quando que você decidiu ser heterossexual, né? Quando que você escolheu essa opção? É se questionar sobre o que nunca foi questionado, né? É reverter o jogo, e daí você vai ver que o homem heterossexual, ele não vai poder dizer que outro homem é bonito porque tem medo de ser chamado de viado. Enfim, então você vai criando uma conversa, né, uma troca. Vamos falar um pouquinho agora dos empreendedores, né? A gente falou bastante de empresa, mas eu queria falar da pessoa que está começando isso, quem está realmente querendo empreender, e aí não somente daqueles que têm uma renda já forte para começar, mas daqueles que estão começando de baixo mesmo. E aí eu queria perguntar duas coisas para você. Tem uma questão que é do empreendedor, que ele começa ali por necessidade mesmo, ele precisa e isso acaba virando uma necessidade, ele ter que empreender, entre a criatividade, entre um monte de coisa aí, e também pensando na questão LGBT do empreendedor que tenha um foco mais no impacto social daquele trabalho, e esse empreendedor ele pode tanto ser parte da comunidade LGBT como ser um hétero. Tudo bem que as pessoas trans também podem ser hétero, mas pensando no hétero padrão ali, Sim. fora da sigla LGBT, né? Como que se dá essa relação de empreendedor? E aí eu vou emendar mais uma pergunta junto, você vai responder todas essas de uma vez. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a Castro Burger, que é uma hamburgueria que eu amo de paixão, e ela é comandada por um hétero, mas ela tem a diversidade assim intrínseca em tudo que eles fazem. Eles se posicionam mais, e de verdade, não é só marketing, porque muitos dos posicionamentos deles até fazem eles perderem possíveis parcerias comerciais, né? Eles realmente se posicionam, e é um hétero se posicionando tanto quanto ou mais do que muitos da comunidade LGBT. Ao passo que você tem, sei lá, dono de sauna em São Paulo que apoia o Bolsonaro, sabe? Então, como que fica essa relação de empreendedorismo com a questão LGBT? Eu vou responder primeiro essa pergunta e depois vou voltar atrás, porque para mim tem uma questão e ainda vou fazer esse paralelo e para quem não escutou ainda o podcast sobre a comunidade LGBT preta que você fez, né, 2 semanas Eu tô atrás, adorando acho. a propaganda, adorei que você ouviu mesmo. Nossa, E foi esse é um dos melhores maravilhoso. episódios. Mas porque eles, né, tratam dos dois assuntos, mas para mim é a mesma coisa. O racismo é estrutural, e não é branco contra preto, são mecanismos e dinâmicas que levam a opressão do branco ao seu favor e contra o negro, que aí fica, né, numa postura oprimida com todas as questões de exclusão e violência que a gente conhece. A homofobia, a LGBTfobia, ela é bem parecida, é uma questão estrutural, cultural da nossa sociedade. Então, não é hétero contra as letras da sigla. A gente também, por um tempo, não se aceita como gay, né? Então, a gente tá dentro de nós com essa homofobia autocolocada, né? Quase canibalismo, né? Porque a gente se destrói ali. A gente tem que passar por um processo ali de entendimento que essa homofobia ela não é natural, que ela é construída e blá, 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 blá. É bem importante fazer essa diferença que justamente não é porque é hétero ou cis que é o meu inimigo e não é porque é LGBT que é o meu parceiro também. Exato. Porque é uma questão estrutural. Então vai depender muito da experiência das pessoas, dos seus valores, porque por mais que tenha pessoas que já refletiram muito sobre o assunto, elas podem não mudar de opinião, né? E tudo bem até um certo ponto. Eu falo tudo bem porque me vem na cabeça um exemplo de um gay que era muito religioso e decidiu não consumir a sua sexualidade perante a sua fé. Então foi uma escolha pessoal dele, individual, não está afetando, não está forçando outros, né, a se inibirem, a seguir o mesmo caminho que ele. Então nesse caso tudo bem. Isso era o recado. Mas voltando lá atrás sobre empreendedorismo, e aí eu vou fazendo a transição com o assunto anterior. Por que é importante ter um comitê da diversidade? Porque justamente essa diversidade que a gente vê na sociedade, ela não existe, não aparece dentro da empresa. Pegando um estudo que eu recomendo porque ele é bem legal, que é da Google, com a Box 1824, 1824, não sei como que falam o nome deles, eles fizeram uma pesquisa no passado muito voltada a por que a sua marca precisa se preocupar ou se importar com a comunidade LGBTQIA+. E eles não trazem uma questão tão marqueteira, tão comercial como o título da pesquisa
deixa pensar. Eles trazem muitos conceitos bem importantes para essa discussão. O primeiro conceito que eu acho importante é o distanciamento à norma. Ou seja, existe uma norma que a gente conhece, que é o homem branco, cis, de classe média alta, com escolaridade e, enfim, outros critérios que se juntam a isso. Quanto mais distante dessa norma você é, mais rejeitado, mais excluído dos processos da sociedade você vai estar. Então, vai sofrer mais discriminação. Então, a gente já percebe com essa definição, essa questão de que pessoas, mulheres negras, trans, por exemplo, ou lésbicas, elas vão ter uma exclusão muito mais forte. Mulheres trans e travestis, elas, por exemplo, tem um dado que é muito forte, que saiu recentemente também, é que cerca de 90% delas já dependeram ou estão dependendo da prostituição para sobreviver. Isso não é um dado que a gente consegue repetir com as outras letras da sigla. Cada letra vive uma realidade totalmente diferente. E outro conceito que vem junto com isso é da passibilidade. A gente, como gay, bissexuais e lésbica, quando é só uma questão de orientação sexual, a gente consegue até um certo ponto se mesclar na massa, né? Fingir que a gente é a norma. Enquanto eu não falo da minha sexualidade, isso é uma fala que recorre bastante, não preciso falar da minha sexualidade no trabalho, não. As pessoas não precisam conhecer a minha vida pessoal, a gente está passando por hétero, né? Então, isso é muito importante, porque enquanto isso, e aí vão muitos critérios estéticos e visuais, assim, as pessoas vão te julgar, elas vão te olhar e vão fazer esse filtro de, será que ele é ou não? Tipo, tá dando pinta? Então, provavelmente você, quem tá escutando, já ouviu isso várias vezes, de, nossa, você não parece, nem imaginava. Então, isso é a passabilidade, vai te abrir portas pro mercado de trabalho. Dito isso, pensando muito nas pessoas trans e travestis, quando o mercado de trabalho fecha as portas para você continua tendo contas para pagar. E aí você tem que fazer alguma coisa, e aí que entra esse conceito de empreendedorismo por necessidade. Então, não é uma pessoa que decidiu empreender porque ela quis, porque ela podia trabalhar no mercado do trabalho, né, tem uma formação e podia gozar dela, é porque ela não tinha outra fonte de renda e ela precisou começar com alguma coisa. Muita gente, e aí não só as letras T, mas eu entendo que a letra Q também, de queer, entra ali porque uma POC, por exemplo, uma mulher que vai ter um padrão estético muito masculino, de repente, ou muito dentro de um clichê X, que pode ser considerado assim, eles vão ser vistos e vão ser rejeitados, e daí vão ter que empreender. Então, isso é o empreendedorismo por necessidade. E o que a gente percebe, e aí eu não tenho, infelizmente, ainda estatística sobre isso, mas muita gente que empreende por necessidade da comunidade LGBT, empreende por e para LGBT. Os clientes, eles vão ser pessoas LGBTs, ou eles vão dar um jeito de empregar outras pessoas LGBTs. Isso para quem empreende por necessidade, porque isso, passei por um processo muito difícil, de muita luta, muitas barreiras, eu não quero que ninguém passe pelo mesmo que mim. Hoje, então, estava com um painel justamente de empreendedores com esse perfil, e muitos citavam outras organizações que ajudaram eles, né, que apoiaram eles. Então, a Macro Rainbow no Rio, por exemplo, é uma organização social que faz isso. Então, nasce uma motivação de, não, eu preciso replicar esse apoio que eu recebi com outras pessoas. Você vai ver organizações sociais ou negócios sociais, né, negócios que vendem produtos especificamente LGBT, geralmente são de pessoas LGBT, e pode ser que muitas vezes justamente começaram a empreender porque eles não tinham outra opção. E querem passar pra frente, ajudar outras pessoas, né? Isso. Então é uma questão é um pouco uma jornada do herói, sabe? Onde você enfrenta um demônio, né, chamado sociedade, pequenininho, e que quando você começa a se empoderar, e aí é importante você também ter acesso a oportunidades e recursos e ferramentas para isso, consiga replicar isso depois para os outros. Porque eu falo de oportunidades é porque muitas vezes também os preconceitos que a gente encontra no mercado do trabalho vão ser replicados mesmo no empreendedorismo. Não posso dizer que é um caminho perfeito de, vai ser o paraíso, você vai ser o seu próprio chefe, ninguém vai mandar em você, porque aí você vai ter que achar fornecedores, e aí daqui a pouco você vai ter que ir para o banco pedir um empréstimo, e daqui a pouco você vai ter que atrair clientes, e não tem necessariamente na sua cidade uma comunidade LGBT mobilizada. Ou talvez você esteja empreendendo uma coisa que seja um produto comum, né? Por exemplo, eu quero abrir uma padaria, ou eu faço marmita em casa.
Então não tem uma etiqueta LGBT ali, nem eu preciso vender para outras pessoas. E se você já foi rejeitado para o mercado de trabalho porque não se encaixa dentro da norma, a probabilidade de ser rejeitado pelo banco, pelos clientes, pelos fornecedores também existe. é grande. E tem, acho que esse lance que você comentou, por exemplo, das pessoas trans, mesmo pensando em empreendedorismo, né? Porque muita gente pode estar pensando agora assim, mas por que tem 90% delas, então, na prostituição se elas podem empreender? Mas aí entram outras questões também que aquela pessoa passou, seja por não conseguir ter formação, evasão escolar, falta de oportunidade de capacitação para empreender. Tem milhares de outras questões aí envolvidas que a camada fica mais grossa, né? A casca fica mais dura. Sim, essa pesquisa que eu citei da Google, ela traz um ciclo de exclusão, que tem a ver com isso que você falou agora, que fala que a exclusão ela não começa no mercado de trabalho, na verdade, ela começa bem antes dentro da família, e aí depois vai impactar em outras esferas, né? Então a família, a escola, a saúde, o trabalho, até ser uma violência física mesmo, ou assédio moral. É muito comum para pessoas LGBTs que justamente estão muito distantes da norma, sair da escola porque já estão sofrendo bullying. Ou se não sair da escola, o desempenho dela não vai ser tão alto porque tem muitas questões na cabeça que vão acontecer. Ou se o sucesso vai depender muito do quadro da família que você tem, se te apoia ou não, vai depender de uma série de fatores assim que vão ser próprios à história de cada um. No caso das pessoas trans, eu tenho uma teoria que eu queria muito ter pesquisa, inclusive quem esteja escutando esse podcast tem mais informações a respeito ou depoimentos de histórias próprias, por favor compartilhe, é que a sociedade ela reverbera muito a questão do corpo da mulher, do homem trans, e vai jogar isso em cima dela, essa pressão em cima dela, que o corpo dela é o corpo dela é o corpo dela. Tirando todas as outras oportunidades possíveis, tirando todas as outras possibilidades, de repente a própria sociedade empurra essa pessoa para justamente uma atividade que a vincula ao seu corpo. Então vai acontecer isso. Do mesmo jeito, e aí em pesos totalmente diferentes, que por exemplo, sei lá, vão empurrar gays pra dança, vamos dizer, né? Batendo num clichê, porque é o que se espera de um gay, né? Um gay dentro do padrão que eu quero dele, então a dança logo vai ser para os gays. É um ciclo, assim, vai reforçando essa questão. Voltando na questão da inclusão no mercado de trabalho, para contratar pessoas trans, às vezes a gente vai ter que ter ações afirmativas para capacitar ela, para compensar essa falta de oportunidades, ou melhor, essas oportunidades que foram recusadas para ela, para que ela possa daí exercer o seu trabalho com o mínimo de garantias. E ao mesmo tempo, sem sofrer uma pressão de você tem que me provar que você é boa o suficiente. Então, quando você é LGBT, não basta ser bom, você tem que ser melhor do que o hétero, porque é isso, já vai vir com preconceito, então você já vem com um atraso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de empreendedores LGBT, etc., ou áreas que os LGBTs acabam empreendendo e trazendo outros LGBTs para trabalhar com eles. Quais são as principais áreas que você vê os LGBTs empreendendo? Existe esses dados, você sabe? Então, o que existe, o que eu tiver acesso são pesquisas que não são nacionais ou não necessariamente elas representam a comunidade como um todo. Principalmente também porque a gente tem uma parte da comunidade que não se identifica, né, ou não quer se identificar oficialmente como lésbica, gay, bissexual ou até pessoas trans, né, quando elas preferem não falar. A gente tem alguns estudos que foram feitos por algumas organizações, que nem a Micro Rainbow, então é legal olhar para as organizações sociais que trabalham com a diversidade. A maior parte das organizações elas olham para o mercado de trabalho, então vamos poder dizer mais dados, por exemplo, de preconceito que rola nas empresas, mas não do ramo. O que eu posso trazer, assim, que é mais próximo a mim, são turmas que a gente teve de empreendedores LGBT, principalmente turmas justamente de pessoas trans e travestis. O que a gente vê, e assim, eu tô falando de um grupo pequeno de pessoas, sei lá, umas 20, 30 pessoas, então eu não vou poder generalizar, mas o setor da beleza, por exemplo, e da moda são muito comuns. Entendi. Dentro do público trans e travestis. De novo, é uma forma de ser o fênix, assim, né? Mais cedo eu estava falando dessa teoria minha, do que a sociedade remete muito às pessoas trans e travestis, a questão do corpo, do físico, né? O quanto que é doloroso escutar, você não parece uma mulher, você não é mulher, enfim. Esse renascimento do fênix de justamente trabalhar com moda, trabalhar com maquiagem, que são áreas nas quais elas têm prazer. Quando eu falo elas, eu não estou generalizando, estou falando do grupo que foi atendido, né, numa turma. Elas estavam com muito prazer em trabalhar nessa área, e acho que
teve muito a ver justamente com a história delas. De maneira geral, eu não vou saber dizer. Eu tenho um dado, por exemplo, de quem empreende de baixa renda, né, por necessidade. O mais comum você vai ter artesanatos, me lembra bastante de artigos LGBT, né? Então fazer artesanato ou produtos com a bandeira, com as cores do arco-íris, salão de beleza também, mas isso é de maneira genérica, não é específica ao público LGBT. Não, era mais pra sentir mesmo o seu feeling mesmo, o que você via. E aí, assim, pra quem quer empreender, né, tá pensando assim, tipo, eu gostaria de, então, começar meu negócio próprio, isso pensando tanto em baixa renda, quanto quem tem um pouco mais de grana pra investir e tal. Onde que eu começo, assim? Eu tenho que buscar ajuda em associações, como você falou, na internet? Que tipo de profissionais eu tenho que ver? Tem que ter contador? Não tem? Como que eu faço pra começar? Bem longe das teorias da faculdade de administração, a organização na qual eu trabalho usa uma teoria que chama effectuation, que ao contrário do que fala da faculdade, que você tem que ter um plano de negócio, você vai ter que planejar os próximos 5 anos, calcular o quanto que você vai ter que investir e tal. Em vez de pensar assim, o effectuation ele vai te dizer, começa com o que você tem. Então a gente traduz um pouco, não tem tradução oficial, a gente traduz como a teoria do fazer, que é botar a mão na massa e vai lá. E aí, se caia, levante. É muito na base da tentativa e erro, né? Então, errei. E quanto mais você começa cedo, né? Com poucas pessoas, mais rápido você vai gerar aprendizados, ajustes. E aí você vai, né, crescendo com as pessoas, errar cada vez menos e poder crescer. É importante você olhar para, por exemplo, o que você gosta de fazer. É um pouco romântico isso, né? Mas vamos dizer que você tem a oportunidade de escolher. Então, olha para o que você gosta, o que você sabe fazer também, né? Se você tem já uma formação, uma graduação, se você tem uma experiência prática de, por exemplo, eu cozinhava muito com a minha mãe em casa, eu gosto muito de cozinhar, então, né? Por que não ir para esse ramo? Olhar as parcerias, usa bastante das parcerias e da rede pessoal também, então, quem você conhece que pode te dar um suporte, e aí, de várias formas, ser os seus primeiros clientes, ser os seus primeiros fornecedores, talvez dar uma mão mesmo no trabalho, financiar, emprestar dinheiro, enfim. Muito na base de justamente começar com o que você tem. Então tem muito a ver com calar um pouco a voz do medo, né? Acolher esse medo, mas não ficar paralisado por causa disso. E também se permitir correr risco, né? Ainda mais quando você não tem nada para perder, digo, quando você começa pequeno, sem ter que investir dezenas ou centenas de milhares de reais, corra um risco calculado, né? Sabe o que você pode perder, aí depois se errar, se não se quebrou inteira, é mais por esse caminho que a gente segue. Claro que sempre é bom manter um aprendizado, aprender coisas de maneira contínua, que seja técnicas, né, para melhorar o seu serviço, o seu produto, aprender sobre gestão, por exemplo. Muitas vezes quem empreende porque está apaixonado pela técnica, né? Sim. Nossa, eu amo cortar cabelo, acho maravilhoso, mas eu sou péssimo em gestão financeira. Eu não sei fazer uma soma, ou de repente eu sou péssimo com comercial para vender, para divulgar a minha marca, eu não gosto. Então tem umas coisas que a gente sempre vai precisar aprender. O empreendedor no início vai ter que fazer um pouco de tudo sozinho. Que legal, já são boas dicas, acho que as pessoas que quiserem empreender já podem começar, passo mais importante, né? Principal lição que a gente tira daqui. Flor, a gente tá chegando ao final, eu queria que você falasse pra gente encerrar o papo aqui, do que você sente mais orgulho em você, já que a gente tá no mês do orgulho. Ai, nossa, não tenho nenhuma pesquisa ou estudo sobre o assunto. Ai, Libriano é foda, hein? Então, o que eu sinto mais é orgulho. Eu vou usar de novo essa questão do Fênix e de usar as suas fraquezas como forças. E não de maneira geral, para mim, estou passando por isso esse mês, né, de pandemia, que eu sempre fui muito questionador, né? E por muito tempo achava que isso era um problema, no sentido de que, você é a pessoa chata, você é a pessoa que sempre se faz advogado do diabo, você é a pessoa que, enfim, que sempre dou contra, que, né, não é agradável, não concorda comigo, não gosta de mim por causa disso. E entender que não, na verdade, questionar é
importantíssimo porque ajuda a mudar. Justamente é um processo que é necessário para evoluir, para avançar e não ficar no status quo. E acho que, por exemplo, nesse momento de crise, o questionamento sobre as nossas decisões, sobre justamente a intenção do outro, né? Quando a gente fala de Pink Money, questionar a intenção do outro é uma coisa que me orgulho nesse sentido, porque me ajuda a me aproximar cada vez mais dos meus valores. Eu tenho muito orgulho de você por conta disso também, tenho muito orgulho de ser seu amigo, é uma delícia, que saudade que eu tô de te abraçar e da gente ficar horas conversando até tarde, questionando tudo no mundo. Né? O dó de você que sofreu na minha mão, né? Não é? Mas você também sofreu na minha, porque eu também, a gente Sim, é muito também. parecido nisso, né? Uhum. E assim, se eu não tivesse controlando o tempo aqui pra gente falar, a gente ia ficar com um podcast de umas 5 horas aqui. Se deixar nós dois bater papo, o povo tava ferrado pra ouvir. Não, você já tem 5 episódios, se quiser. Vou dividir esse episódio em várias partes, né? Flor, obrigado por participar. Se você quer deixar suas redes aí pro pessoal te achar? @florianpaisan. E aí a ortografia você coloca na descrição do podcast. É Paysan de navio, né? Isso. Sem ponto no meio e tudo junto. Uhum. Pra quem, né, a gente tá num podcast, então vocês não me veem, mas eu sou branco, loiro, de olhos azuis, ou seja, o pesadelo do momento. Mas tá tudo bem. Mas isso, pra vocês me reconhecerem na foto. Só achar um branco biscoitando no Instagram. Você tá biscoitando ainda ou você parou? Então, o último biscoito daí tem 6 meses. Entendi. É um biscoito antigo, mas tá lá, né? Você voltou agora, vai ser fácil de achar. Isso, o passado fica registrado, tenho que me orgulhar dele também, então tem lá uns erros. No LinkedIn também você tá com o mesmo nome, as pessoas digitando seu nome lá te encontram, né? Isso mesmo. Daí uma foto um pouco mais formal, né? Que tem que mostrar uma cara um pouco mais profissional. E acho que é isso, na verdade, é LinkedIn e Instagram mesmo que eu tô usando. Entendi. Agora namorando nem Grindr mais não tem, então podem tirar o cavalinho da chuva. Mas assim, tá namorando, mas eu ainda não conheci o boy, então eu não aprovei ainda, amigo. Pois é, a gente tá nesse limbo aí, hein? E por coincidência eu saí das redes sociais, acho que 2 dias antes da gente namorar oficialmente. Então é muita gente que não viu, ainda mais nesse momento que tudo é à distância, que não marquei nada presencialmente, talvez até nem existe, talvez seja só criação da minha cabeça. Eu acho que você tentou isso daí, porque, né, você virou aquela pessoa que começa a namorar e some das redes sociais, olha só. Né? Você se tornou aquilo que você temia. Não, por minha defesa eu saí antes, eu tô tentando me vingar nisso. Eu li um livro que eu super recomendo, que chama Minimalismo Digital. Inclusive, até a gente poderia conectar com essa conversa toda de hoje, de falar muito de como que a gente usa os aparelhos digitais e as redes sociais, né? E vem muito isso de por que o Facebook se tornou tão famoso e da importância da gente mostrar que a gente é o que a gente é, a imagem que a gente quer que as pessoas acham que somos, né? Então, essa questão de botar um filtro, uma bandeira, uma hashtag e sem a intenção por trás é bem interessante. Legal. Recomendo. Legal. Bom, fica aí de dica então para vocês que estão ouvindo. Minimalismo Digital, o nome do livro. Isso. Flo, muito obrigado pela participação. Adorei bater mais um papo com você. Que saudade que eu tô. Eu também. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço muito pelo convite. Como eu te falei, né? Eu estava super animado, estava relendo as coisas e é um tema que se já era importante antes, nesse momento de pandemia, que as pessoas têm que se reinventar, que perderam os seus empregos, é mais importante ainda. Exatamente. E Rafael tá no céu. É Rafa pra você. Desculpa. Isso faz tempo, né? Agora vai ter que recriar uma intimidade. Pois é, olha só. Então tá bom, e olha, vocês que estão ouvindo, obrigado por ouvirem mais esse episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado. Com isso a gente encerra aqui o nosso mês do orgulho LGBTQIA+, aqui no Casa na Árvore. Isso não significa que o assunto vai ficar fora de pauta, ele pode voltar a qualquer momento, que ele faz também parte da minha vida. Se você gostou, quiser comentar sobre esse episódio, pode me buscar também nas redes sociais, é só buscar por Rafa Lake. E agora o podcast também tá no Instagram, então é só buscar por podcast Casa
Casa na Árvore, que você vai encontrar todos os episódios por lá e acompanhar as nossas novidades sempre que tiver episódio novo. Toda semana tem episódio novo em todas as plataformas de streaming. Agora vai estar disponível a divulgação lá no Instagram, também está no YouTube, então é só digitar podcast Casa na Árvore que você vai encontrar os nossos papos. Então é isso, sejam sempre bem-vindos à minha Casa na Árvore, um beijo e tchau!